Protesto de servidores e alunos da UNB acaba em confusão. Manifestantes depredam parte do prédio do MEC e invadem o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Saúde confirma o primeiro caso de H1N1 deste ano aqui no DF. Vacinação começa no dia 23. Veja também, pela primeira vez desde 2016, reservatório do Descoberto atinge 80% do volume. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Vandalismo na esplanada. Servidores e estudantes da UNB picharam o prédio do Ministério da Educação, quebraram refletores de luz e ainda queimaram a bandeira do Brasil. Se não bastasse tanta selvageria, os manifestantes invadiram o edifício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O protesto foi contra a crise financeira que a universidade enfrenta. O protesto começou de forma pacífica. Com faixas e cartazes, estudantes, professores e funcionários terceirizados da Universidade de Brasília marcharam até o Ministério da Educação. Mas em frente ao MEC, o clima de tensão se instalou. Mascarados, alguns manifestantes atacaram a PM com pedaços de madeira e pedras. Eles ainda quebraram vidros e colocaram fogo na bandeira do Brasil. Nossa reportagem flagrou essa mulher pichando os vidros do MEC durante o protesto. Um dos manifestantes tentou impedir que nossa equipe filmasse o ato de vandalismo. No início da tarde, um grupo de manifestantes invadiu a sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, no setor bancário sul. Funcionários foram obrigados a deixar o prédio. O ato era contra o corte de gastos que atinge a maior instituição de ensino público da capital. A UNB vive a pior crise financeira da história. A universidade está com um rombo orçamentário de mais de 90 milhões de reais para este ano. Funcionários estão com medo de perder os empregos. Está rolando um corte no orçamento e a diretoria de terceirização da UNB já está sendo pressionada a suprimir, em grande parte, os contratos de terceirização. Eu tenho mãe para cuidar, né? Então minha mãe necessita de remédio, então é farmácia direto. Então sem o meu serviço a gente não sobrevive. A Polícia Militar disse que 3 pessoas foram presas por danos ao patrimônio público e desacato à autoridade. Já o Ministério da Educação informou que ainda vai fazer uma avaliação para checar os prejuízos causados pelos manifestantes. Sobre as reivindicações, o MEC disse que o orçamento da UNB passou de 1.667 bilhões de reais em 2017 para 1.731 bilhões em 2018 e que, portanto, não há corte de orçamento, já que a UNB recebeu 60% dos recursos de custeio previstos para esse ano. Explicou ainda que o protesto foi para evitar novos contingenciamentos e que o problema está na dívida acumulada da universidade, que é de mais de 92 milhões de reais para este ano. Ou seja, a UNB calcula que precisa desse valor a mais para dar conta das despesas. A UNB foi a universidade que mais gastou entre as 6 maiores universidades do país, segundo o governo federal, e concluiu que não há falta de recursos para a manutenção das universidades federais nos últimos 2 anos. Ruas é onde é mais fácil encontrar buracos do que asfalto. Essa é a situação do Jardim Primavera em Taguatinga. A buraqueira estraga carros, provoca prejuízos e, quando chove, abre espaço para uma verdadeira correnteza. É uma grande dor de cabeça. O Sérgio entrou em contato com a Band pelo nosso WhatsApp. Por isso estamos aqui no Jardim Primavera, em Taguatinga, para conferir de perto a situação enfrentada pelos moradores. Mas olha, Sérgio, eu confesso que foi um pouquinho difícil a gente chegar até aqui, porque realmente tem muito buraco, viu? Tem muito buraco mesmo. Não só essa rua, como várias outras ruas, é tudo lotado de buraco. Aí estão esperando
através dessa reportagem, ver se a gente consegue uma solução melhor para a gente. Os moradores pediram nossa ajuda porque não sabem mais a quem recorrer. Eles dizem que a região sofre com a falta de infraestrutura há mais de 15 anos e os riscos são grandes. Em poucos minutos, fizemos este flagrante. A motocicleta atolou em um dos buracos. A situação aqui é difícil, só mesmo contando com a solidariedade das pessoas, né, Jonas? Só desse jeito, porque aqui é russo, viu? Até para quem anda a pé, o trajeto é perigoso. Eu gestante, né, tô de 7 meses e é horrível você andar. Você anda correndo o risco de cair, sofrer um acidente, né? E acontecer até algo pior. Esse resto de concreto que ainda resiste foi colocado pelos próprios moradores que, cansados de esperar, tentaram diminuir o problema. Coloquei o cimento, né, que foi usinado, que eu tive que botar lá na frente do meu bar lá, mas a enxurrada já levou tudo. Não resolve, né? Não resolve de forma alguma. A buraqueira incomoda e causa estragos. Quando chove, a situação piora. Olha a enxurrada que desce em frente às casas. Tem gente que está querendo se mudar do Jardim Primavera em Taguatinga. Aqui só tem buraco, a gente não tem conforto, é fossa estourando dentro dos lotes da gente. Luz e água eles fizeram questão de colocar, né? Porque sabia que a gente ia pagar. Já que colocaram água e luz. E outra coisa, a gente paga IPTU do que daqui? Aqui não tem nada, eu pago porque diz que é o terreno que eu estou pagando do quê? Buraco? A administração de Taguatinga disse apenas que vai enviar um engenheiro ao local para avaliar a situação e executar os serviços necessários. A promessa é que o problema seja resolvido em 15 dias. E nós aqui da Band vamos acompanhar, porque não dá para ficar enrolando os moradores indefinidamente, né? Em Samambaia Norte, uma casa abandonada está causando dor de cabeça aos moradores da quadra 429. O local serve de abrigo para usuários de drogas e o pior, 2 pessoas já foram assassinadas lá. A dona Vera Lúcia convive agora com a perda do filho. Aos 27 anos, o rapaz perdeu a vida por uma sandália. O jovem, que era usuário de drogas, frequentava esta casa, que fica na QR 429. A mãe conta que a casa, que hoje é ocupada apenas por um homem, é local de uso de drogas. É droga, é tudo, é cachaça, lá enche. Final de semana lá fica lotado, os vizinhos não conseguem dormir, entendeu? De tanta bagunça que tem nessa casa. Eu acho que tem que tomar atitude a dona da casa, que ela tem que tomar atitude na vida dela. Ou ela vende a casa, ou ela desmancha, ou ela vem morar na casa dela. Além do filho da dona Vera Lúcia, uma jovem já morreu dentro do local. A administração da cidade informou que o lote é particular. Acrescentou que vai notificar o dono para fazer a limpeza e cuidar do terreno. Mas os vizinhos acreditam que, além da administração, a casa deva receber uma atenção maior por parte da polícia. Isso aí já devia ter sido isolado, né? Acabado com isso, fechado, né? E, portanto, está aí desse jeito, né? Moradores da quadra 429 de Samambaia Norte reclamam da falta de policiamento na região. De acordo com a assistência social, com a vinda do aterro sanitário para a região, foram estabelecidas contrapartidas sociais. Uma delas seria o aumento de viaturas. No entanto, a população diz não ver essa mudança. Desativaram o quartel daqui, tudo agora se resolve em Águas Claras. E nós estamos recebendo todo o lixo de Brasília, a comunidade não recebeu nada, principalmente nada de segurança, quer aumentar o efetivo. E lá na expansão ter as viaturas e não ter fechado a companhia lá da 429, né? A Polícia Militar se defende. Por meio de nota, disse que na região foram presos este ano mais de 270 criminosos e suspeitos. Ainda tirou 28 armas de fogo das ruas de Samambaia. Sobre a falta de viaturas, finalizou dizendo que está sendo realizada a Operação Brasília, que direciona os carros policiais em locais com grande concentração de pessoas e com maior incidência criminal. Mas pelo visto essas ações da PM não têm sido suficientes para inibir os criminosos. É preciso então repensar outras estratégias para garantir a tranquilidade e a segurança do povo. Alerta: o Distrito Federal registrou o primeiro caso de gripe H1N1 deste ano. Uma criança de 1 ano e 3 meses foi infectada pelo vírus influenza. Ela chegou a ficar internada, mas já recebeu alta. A repórter Camila Lopes tem mais informações.
A criança de 1 ano e 3 meses ficou internada por aproximadamente 3 dias, mas já recebeu alta. E para falar sobre a situação da gripe H1N1 aqui no Distrito Federal, a gente vai conversar agora com a diretora de Vigilância Epidemiológica, Maria Beatriz Rui. Boa tarde. Como é que fica essa situação? As notificações estão aumentando, estão dentro de uma normalidade para esse início de ano? Estão. As notificações para o início do ano de 2018, né, da sazonalidade dos casos de gripe no Distrito Federal, estão dentro do esperado. Tem tido um certo aumento em decorrência dos casos que ocorreram no estado do Goiás, e a gente tem monitorado desde o início do ano todos os casos das doenças aqui no Distrito Federal. Por conta dessa confirmação em relação a essa criança, como é que fica o calendário? Ele foi antecipado, mantém o que já estava dentro do planejamento do Ministério da Saúde? Sim, a gente manteve a campanha de vacinação para a influenza dentro do calendário, começa no dia 23 agora de abril, na segunda-feira, e vai até o dia 1º de junho, e o dia D está marcado para o dia 12 de maio. E quem é que vai poder participar dessa campanha? Qual é aquele público-alvo? Também a gente tem um público prioritário, né, que são os trabalhadores de saúde, as crianças a partir dos 6 meses até menores de 5 anos, as pessoas com doenças crônicas, né? Então pessoas com diabetes, doenças cardiológicas, as pessoas privadas de liberdade, incluindo os adolescentes em medida socioeducativa. Desses 35 casos que estão em investigação, tem já uma perspectiva de quando a gente vai saber se há confirmação ou se serão descartados? Pronto, a Secretaria de Saúde vai publicar semanalmente informativos epidemiológicos sobre a gripe no Distrito Federal, tanto os casos graves quanto os casos de síndrome gripal mais clássicos, e aí a gente deve estar divulgando nos próximos dias já os novos dados. Tá certo, muito obrigada. Voltamos ao estúdio. E continuamos falando sobre o vírus da gripe. A Secretaria de Saúde notificou 223 casos da síndrome respiratória aguda grave, que é uma piora da gripe. Desses, 164 são em moradores do DF. A repórter Érica Blaney tem as informações ao vivo. Oi, Érica, boa noite para você. Foi registrada alguma morte? Olá, Juliana, boa noite a todos. Pois é, infelizmente sim, Juliana, foi registrada sim uma morte, um morador do Riacho Fundo 1. A Secretaria de Saúde não informou, não deu detalhes sobre esta pessoa, mas divulgou uma tabela em que mostra aí o número de casos de pessoas que foram infectadas por vírus respiratório em cada região de Brasília. Essa tabela mostra que Samambaia está no topo da lista dessas regiões com 12 casos confirmados, seguida também de Ceilândia com 8 casos. Gama e Santa Maria vêm em terceiro lugar com 7 casos confirmados de vírus respiratórios em cada região. Entre os cuidados básicos que todos nós devemos tomar para evitar aí a gripe e todas essas outras variações dessas doenças respiratórias, estão aí lavar a mão com frequência, evitar tocar o olho, o nariz, tocar a boca, né, essas mucosas, e também permanecer em locais ventilados. Agora, um outro cuidado básico que a gente também não se cansa de falar é justamente a vacinação. Aqui no DF, lembrando que a vacinação começa no dia 23 de abril e termina no dia 1º de junho. 777 mil doses serão distribuídas aqui no Distrito Federal. Juliana. Obrigada, Érica, pelas informações. Boa noite. Veja a seguir, rompimento de adutora alaga lojas na Asa Sul. Depois do intervalo. Até já.